Fala, nostálgico! Tudo bem com vocês? Mais um Relembrando 90 na área. Bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós temos um vídeo sensacional. Hoje nós queremos falar de uma retrospectiva de 1994. Senta aí na tua poltrona que o vídeo está sensacional. Bora lá! Bom, nesse vídeo de hoje tão especial, nós vamos relembrar tudo o que aconteceu de importante e especial no ano de 1994. Você lembra a idade que você tinha nesse ano e o que mais te marcou nesse ano? Nós vamos descobrir tudo agora. E o bom é que naquele tempo nós éramos amigos e estudava junto. Então nós lembramos bem de 1994. Vamos lá ver como que foi 1994. Uma das coisas que mais marcou daquele ano foi a mudança do Cruzeiro para o Real, ou seja, a implantação do Plano Real. Você lembra disso, Renato? Eu lembro mais ou menos. Eu só lembro que dá para comprar doce. Isso eu lembro, mas de outras coisas não lembro não. E com razão ele falou que dava para comprar doce, porque naquela época a hiperinflação estava demais, até chamava do tal do leão da inflação. Porque o que acontecia naquela época? Comprar as coisas era muito complicado, porque as coisas mudavam de valor constantemente. E para resolver esse problema foi implementado o Plano Real, que estabilizou os preços das coisas, até que com 50 centavos dava para você comprar muita coisa. Achar 50 centavos era a mesma coisa que achar 10 reais hoje em dia. Não é verdade, Renato? Isso é verdade. Mas pra gente explicar melhor essa história, dá uma olhada nesse vídeo aí. O Plano Real foi um plano de estabilização econômica implementada no Brasil em 1994 durante o governo de Itamar Franco, como objetivo de conter a hiperinflação que assolava o país. A principal medida foi a introdução do real como nova moeda, substituindo o Cruzeiro Real, e a edução de um conjunto de medidas fiscais e monetárias para controlar a inflação e estabilizar a economia brasileira. E eu lembro que naquela época foi uma festa, principalmente quando surgiu a moeda de R$1 e de 50 centavos. Eu lembro que uma vez eu achei 50 centavos e eu fui na vendinha e cheguei a comprar 5 doces, coisa que hoje em dia você não compra nem doce. Você lembra da vendinha do seu Carlito que a gente comprava doce? Lembro, né? E comia bastante doce lá. E hoje em dia o pior é que você não acha nem 50 centavos mais na rua por causa do Pix. Isso, meu Deus do céu, acabou com a nossa infância. E naquele ano também, um ministro da Fazenda chamado Fernando Henrique Cardoso derrota Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. E foi uma festa pra galera naquele tempo, porque o Fernando Henrique estava envolvido também com o Plano Real. Vamos dar uma olhada como que foi a vitória do Fernando Henrique e como foi a sua presidência. Bora lá! A vitória de Fernando Henrique Cardoso em 1994 foi consolidada pelo sucesso do Plano Real, que estabeleceu a economia e controlou a hiperinflação. Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, foi eleito presidente no primeiro turno com uma larga vantagem sobre Luiz Inácio Lula da Silva. O plano implementado durante o governo de Itamar Franco foi o principal plataforma de campanha de Fernando Henrique Cardoso, destacando a estabilidade econômica como um fato crucial para a vitória. Em 1994 também tivemos a triste despedida do nosso campeão Ayrton Senna, que marcava todas as manhãs, principalmente as manhãs de domingo, com as corridas que passava na TV Globo naquela época. Você lembra, Renato? Lembro. E o sensacional naquele tempo é que nos finais da corrida em que Ayrton Senna vencia, via o Galvão Bueno dizendo: Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil! E era uma felicidade para nós. Mas naquele ano só foi uma tristeza, se não só para nós, mas para o mundo do esporte, na verdade, naquele tempo. Nós vemos muitas notícias falar, principalmente os japoneses, que eram fã do Ayrton Senna.
Mas para a gente saber um pouquinho mais como foi, dá uma olhada no vídeo aí. Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro que foi conhecido não somente no Brasil, mas fora do Brasil também, e que deixou saudade no coração da galera que gostava de automobilismo. Ayrton Senna, com as suas corridas sensacionais, espetacular. Quem não se levantava de manhã para assistir às corridas e ver Galvão Bueno dizer Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil, e aquela musiquinha que ficou gravada em nossa memória. Mas dia 1º de maio de 1994, com o resultado de uma colisão entre um carro do piloto brasileiro e uma barreira de concreto, enquanto participava do Grande Prêmio de San Marino, naquele dia, a partida da Ayrton Senna deixou saudade no coração não somente dos brasileiros, mas de todos que gostavam de automobilismo e que gostavam de todas as manhãs se levantar e ver o piloto correr. Aquelas manhãs, o que eu lembro que as corridas do Ayrton Senna era sempre marcante, que era uma corrida mais emocionante da outra, principalmente quando chovia. Não tinha que pegasse ele na pista molhada, o cara era fera. E a corrida que ele fez quando o câmbio do carro estava quebrado, e ainda assim ele conseguiu vencer. Mas infelizmente ele se foi, mas deixou muitas histórias incríveis. Tanta história incrível dele, como as histórias que marcou a nossa infância quando a gente assistia com algum parente, nosso ente querido. Bom, naquele ano também nós tivemos uma perca no meio humorístico. Uma tristeza para nós. Antônio Carlos Bernardes Gomes. Você sabe de quem eu estou falando? O nosso saudoso Mussum, que todas as manhãs ou tardes, que foi os programas dos Trapalhões que passaram, deixava a gente contente e alegre, né? Cacildes, bora lá ver essa matéria sobre ele. Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum, começou sua carreira como músico numa banda chamada Originais do Samba. Mas seu grande sucesso foi na televisão, ao lado de Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias, no programa Os Trapalhões. Ele fez muita família chorar de rir com suas atrapalhadas nos Trapalhões. Mas em 29 de julho de 1994, aos 53 anos, fez o Brasil todo chorar com a sua partida. Ele havia sido diagnosticado com miocardiopatia. Ele tinha feito um transplante de coração, realizado em 12 de julho. Foi inicialmente bem sucedido, mas o humorista desenvolveu complicações como acúmulo de coágulos e posteriormente uma infecção pulmonar que o levou à sua partida. Naquele tempo, assim, nós gostávamos muito de assistir Trapalhões. O Mussum, assim, deixou saudade. Mas ali, conforme o tempo foi passando também, nós já tínhamos perdido o Zacarias um tempo antes. E aí nós perdemos depois o Mussum também. Mas foi uma triste, assim, perca que nós tivemos. Mas deixou muita alegria com os vídeos que ainda a gente vê dele. Hein? E naquele mesmo ano, nos Estados Unidos, aconteceu uma das maiores vitórias do Brasil no futebol, que foi o tetracampeonato. E uma das coisas mais marcantes que eu lembro daquela época foi que toda vez que chegava a Copa do Mundo, uma das coisas que a gente mais fazia era pintar as ruas da cor da bandeira do Brasil e enfeitava, era tudo verde e amarelo, era uma loucura. Você lembra, Renato? Lembro. Pô, era uma festa, principalmente aqui onde nós moramos. E nós moramos um perto do outro ainda aqui. E o interessante é que nós moramos numa avenida. E você via a avenida tudo assim desenhada, tudo lindo assim naquele tempo. Hoje quase a gente não vê mais isso. Mas naquele ano, em 1994, onde o Brasil conquistou o tetracampeonato, foi uma emoção só. Não só nas ruas, mas na escola, na verdade no Brasil todo. Porque sim, foi uns jogos difíceis, complicados, que o Brasil enfrentou os Estados Unidos. E assim, jogos um atrás do outro, desde a fase de grupo até as oitavas de finais, a quarta de finais e a final com a Itália. Mas para explicar melhor isso aí, vamos ver esse vídeo aí que tá sensacional. Bora lá. A Copa do Mundo de 1994, realizado pela primeira vez nos Estados Unidos, foi uma Copa marcada com grandes emoções e grandes jogos.
Romário, que foi destaque naquela Copa junto com o Bebeto, que acabaram levando o Brasil para a final contra a Itália, numa disputa acirrada e emocionante, com o primeiro tempo e o segundo tempo passando em branco, 0-0, e depois na prorrogação também nada aconteceu. E aí vieram os pênaltis, aonde o Brasil se destacou junto com o Tafarel. E aí Roberto Baggio, no final, dá um chutão para cima e acaba com o jogo naquela emocionante narração de Galvão Bueno. E aí o Brasil vai lá e vem e ganhou. Gol! É tetra! Nossa, nós marcamos. Bom, e aquela final foi sensacional. A final foi assim, loucura. Nós ficamos roendo as unhas. Mas o mais legal de ver foi quando o Brasil começou a gritar: é tetra! Acabou! Acabou! E aquela emoção invadiu casa, invadiu ali hospital, invadiu lotérica, invadiu tudo. Eu acho que até os gatos, os cachorros se emocionaram naquele dia. Foi sensacional. Você lembra desse dia? E eu lembro que uma das coisas que a gente mais fazia após cada jogo era já sair na rua, catar ou chinelo ou duas pedras e fazer um golzinho com cada lado e tirar aquela partida de futebol. E a gente o que mais fazia era disputar quem ia ser Romário e quem ia ser Bebeto. Eu sempre era o Bebeto. E eu sempre arrancava o tampão do meu dedão. Isso é verdade. Isso é uma marca registrada nossa. E naquele ano também, as nossas meninas do basquete fizeram história. Ganharam um título inédito para o basquete. Meu, foi emocionante em ver as nossas meninas levantando o troféu. Dá uma conferida aí. Em 1994, a seleção brasileira feminina de basquete conquistou o Campeonato Mundial de Basquete, um feito inédito para o país. A vitória sobre a China na final, por 96-87, consagrou a equipe liderada por Hortência, Magic Paula, a Janete, e marcou a história do esporte nacional. A conquista do título mundial em Sydney, na Austrália, foi um marco para o basquete feminino brasileiro, quebrando a hegemonia de potência como Estados Unidos e Rússia. A campanha foi marcada por superação, com 6 vitórias em 8 jogos, incluindo uma emocionante semifinal contra os Estados Unidos. A vitória sobre a China na final foi uma coroação de um trabalho árduo e da dedicação de jogadoras e comissão técnica. A equipe brasileira, apelidada de Meninas de Ouro, entrou para a história do esporte e a conquista é uma lembrança até hoje como um dos maiores feitos do basquete feminino do Brasil. Pro esporte brasileiro nós tivemos a tristeza, como nós falamos do Ayrton Senna, mas nós tivemos a nossa alegria também, que foi o tetracampeonato do Brasil e as meninas do basquete e claro, outros também campeonatos que nós tivemos, claro, pessoas que torciam para o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que ali tiveram as suas alegrias também. E como fala dramaturgia? Dramaturgia. Essa daí, não entendi agora o que ele fez. É dramaturgia, pô? Corta, diretor. Vai, deixa isso daí que ficou legal. Hein? E na dramaturgia daquele ano nós tivemos também uma novela que marcou a época até hoje. Quem aí não lembra do Alexandre, que dava medo em muita gente? Se você não lembra, vamos dar uma olhada aí nesse vídeo. A Viagem, uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 11 de abril a 22 de outubro de 1994, em 167 capítulos, substituindo Olho no Olho, e foi substituída por 4x4. Criada e escrita por Ivani Ribeiro, com colaboração de Solange Castro Neves,
A novela teve um enredo sensacional, com uma dramaturgia assim de tirar o fôlego, que contava a história de Alexandre, que acabou morrendo na novela e acabou sendo um anjo mau. Na verdade, era aquele que fazia a maldade com as pessoas ali. E com o enredo acontecendo ali e as tramas acontecendo, acabava deixando as pessoas vidradas em querendo ver o próximo episódio. Se eu fosse você, eu daria uma olhada nessa novela, A Viagem. E para finalizar esse vídeo, um dos consoles que fez um sucesso naquele tempo. Nós que éramos acostumados com Master System, com Mega Drive, com Neo Geo, com Nintendo 64, naquele tempo veio, primeiro lançou no Japão, mas depois veio pro Brasil. Deixa eu pegar aqui. O PlayStation! O PlayStation foi uma sensação naquele tempo. Com os seus jogos em 3D, a galera ficou pasmada. Eu fiquei pasmado. Quem aí que muitas das vezes não olhava pro futebol do PlayStation e achava que o gráfico era maravilhoso? E aí nós olhávamos o Ronaldinho e falava que parecia o Ronaldinho mesmo. Que loucura, não? Mas vamos ver como que foi a história do PlayStation lançado naquele tempo. Bora lá. O PlayStation foi lançado no Japão em 3 de dezembro de 1994, marcando a estreia da Sony no mercado dos consoles de videogame. O console, inicialmente chamado de PlayStation, mais conhecido como PS1 ou PS1, envolveu a utilização de CDs em vez de cartucho, permitindo jogos maiores e mais detalhados. O sucesso do PlayStation foi imediato, impulsionando pela sua capacidade de oferecer gráficos em 3D e pela bibliotecas de jogos que atraiu tanto jogadores casuais quanto desenvolvedores aviados por evolução. O PlayStation enfrentou a concorrência como Sega Saturn e Nintendo 64 na quinta geração de console. A Sony, no entanto, conseguiu se destacar ao oferecer um console mais rápido, mais poderoso e um preço mais competitivo. O sucesso do PlayStation solidificou a reprodução da Sony no mercado de games e abriu caminho para a futura geração de console PlayStation. E aí, galerinha, gostou de saber de 1994? Um ano marcado em nossa mente e nosso coração. A galerinha que foi daquele tempo, como nós, né, Marquinhos? Nós crescemos juntos, nós somos amigos desde a infância. E nós temos quase a mesma idade. Então nós vivemos 1994 ali, meio junto ali, porque nós estudávamos. Então nós lembramos bem e foi um ano assim espetacular para nós. Bom mesmo, tempo da escola, coisas que nós não falamos, que foi do eclipse também, o eclipse total, lembra do eclipse total, Marquinhos? Que teve naquele ano, que deixou a gente marcado ou também. O medão de acabar o mundo. Ou o medão de acabar o mundo. Na verdade, todo ano os caras vêm com a história de acabar o mundo. Mas assim, se você gostou de saber um pouco mais e quer saber de retrospectiva de outros anos, de 1995, de 1991 ou de 2000, que foi um ano marcado também, que a galera ficou com medo que o ano ia acabar naquele tempo, não deixe de comentar, compartilhar conosco aqui. E se tem alguma coisa que deixou marcado em sua mente de 1994, deixa nos comentários para nós, né, Marcos? Comenta aí para nós que a gente quer saber muito a sua história daquela época, porque quando você lembra, a gente também relembra aqui e é muito bom. E é isso aí, o Relembrando 90 fica por aqui, até a próxima e fui!